E aí, galera, tudo bem? Eu estou aqui para poder fazer uma rápida apresentação dessa entrevista que eu dei para a Rádio Gazeta sobre o Globo de Ouro que vai ocorrer agora, né? Em janeiro de 2019. A gente sabe que o Globo de Ouro costuma ser lido, né? Ele costuma ser visto como uma janela, uma vitrine para o Oscar, mas isso é bastante relativo também, porque afinal de contas, ambas cerimônias, né? Ambos festivais, eles dependem muito do mercado, digamos assim. É uma questão de marketing também. Mas enfim, é uma entrevista bastante bacana. As meninas da Rádio Gazeta foram assim muito generosas com as perguntas e também muito pontuais para a gente poder conversar a respeito do filme do Pantera Negra, os seus impactos sociais, o filme do Spike Lee, o Infiltrados na Clã, e claro também o Bohemian Rhapsody, tá legal? O filme do Queen. Então eu espero que vocês gostem da entrevista e logo menos a gente volta para poder abrir essa quarta temporada do Vestibular em Cena, tá legal? É isso daí. Um beijo, um abraço e boas sessões de cinema para vocês. Até logo. Rádio Gazeta M890. Entrevista. Vamos lá falar sobre o Globo de Ouro no Super 8 de hoje. É claro que é um assunto que movimenta bastante. Acho que todas as instâncias em termos de mídia, rádio fala bastante, televisão, a internet vive Globo de Ouro. E é por isso que nós aqui do Super 8 vamos bater um papo com quem, Laura? Um convidado especialíssimo. Queridíssimo professor, gente, que eu tive o prazer de ter aula com ele. Tive aula com ele, vocês acreditam, gente? Hein? Foi maravilhoso. O Fábio Monteiro é o nome dele. Monteiro. E a gente vai conversar com ele sobre o Globo de Ouro, fazer várias reflexões sobre as perguntas que a gente tem sobre os filmes. E ele também é produtor do canal Vestibular em Cena no YouTube. Eu acho que é uma dica sensacional para vocês que estão assistindo aqui. Acessa lá, hein? Ele tem o projeto de ensinar as humanidades através do cinema, que é uma coisa que eu particularmente sempre fui fascinada por esse projeto que ele tem. E não é nada mais, nada menos que em menos de um ano ele já tá com quase 50 mil inscritos no YouTube. Merecidíssimo, hein? Trabalho muito bacana. Eu queria ter conhecido na minha época de vestibular. Parece ser muito interessante. É incrível. Caramba. Vamos, inclusive, já até chamar ele, que ele tá com a gente aqui na linha, para dar um alô para nós. Fábio, tudo bem? Obrigado, viu, pela participação com a gente. Já parabéns pelo seu trabalho todo. A gente tem um pouco aqui do seu trabalho. Você faz de tudo um pouco, dá aula, tem o canal no YouTube, e enfim, tem todo esse envolvimento com o cinema também. E é por isso que a gente tem algumas... Muito obrigado. Imagina, é por isso que a gente tem algumas perguntinhas. A Laura, inclusive, vai começar, abre alas aqui da nossa entrevista. Já tem uma perguntinha bem bacana para você. Vamos lá. Professor, legal. Eu queria começar falando de Pantera Negra, de como ele quebrou barreiras no cinema de 2018, e por si só ele já é um filme histórico, né? Considerado um manifesto cultural, sem nenhum tipo de medo de falar sobre as questões raciais nos Estados Unidos, tanto passadas quanto atuais, o filme é um longa muito digno da Marvel, também por ser empolgante e universal. Você, especialmente, você acha que filmes como este ajudam a trazer à tona estas questões para que elas sejam mais discutidas de fato na sociedade? Sim, com certeza, né? Filmes sempre são uma forma de a gente entender a realidade, eles sempre são uma janela para a gente entender não só o nosso tempo presente, mas também a nossa história. Sim. E particularmente o Pantera Negra, ele teve um dos trunfos do filme foi conseguir transcender o mercado norte-americano. É muito interessante quando você compara o Pantera Negra, né, dentro dessas questões de comportamento, dentro dessas reivindicações políticas, por exemplo, com os filmes, por exemplo, com a carreira da Viola Davis, que também está em evidência, né? Sim. Com o filme Viúvas, ou então até mesmo com o filme do Spike Lee. O próprio Spike Lee, em entrevistas, quando ele foi para Cannes, ele disse que um dos trunfos do Pantera Negra foi conseguir veicular imagens de atores e atrizes afrodescendentes, ou seja, afro-americanos, fora do mercado norte-americano, porque até então, para você conseguir isso, você tinha que ter um Denzel Washington, por exemplo, né? Ou então, por exemplo, nos anos 80, uma Whoopi Goldberg, né? Então é claro que o filme, além das questões ligadas à Marvel, à Disney, que seria um outro nível de leitura bem interessante no filme, né? Porque afinal de contas envolve questões familiares, são dois irmãos ali, né? Buscando o trono, mas na verdade tem uma questão meio shakespeariana, porque é uma tragédia, já que um ou outro brigam, seja pela via do pacifismo, ou então seja até mesmo pela via da revolução, né? Existe um outro nível que é esse contato com o mercado e a questão da representatividade. Então o filme, eu penso que sim, o filme consegue atender essas demandas sociais
e ele consegue garantir sim essa representatividade que é fundamental hoje em dia, né? Não, é exatamente isso, professor. Eu acho que ele consegue justamente levar para o mercado de uma maneira muito, muito boa, né? Muito saudável, e para que esses temas sejam de fato discutidos. Eu concordo plenamente. A Bia também tem pergunta para você. Sim, legal, sim. Vamos lá, Bia. Ainda sobre Pantera Negra, é bem legal isso deles trazerem bastante críticas submissas assim no filme, né? Então a gente tem bastante indícios de luta e... Bom, é incrível. Vou mudar agora um pouco. Vamos pro próximo. Legal. Falar de Infiltrados da Clã. Vários sites e críticos estão comentando sobre a grande volta do Spike Lee no cinema. Depois de ter lançado alguns títulos sem muita relevância, o Infiltrados da Clã chega bem potente. Você concorda com isso? Você acha que ele conseguiu trazer de volta às telas todas as suas características como diretor nesse filme? Sim, com certeza. O primeiro filme do Spike Lee é o Do the Right Thing. Né? E à época ele já foi um escândalo, porque parte da crítica dizia que o filme tinha o propósito de provocar riots, né? Ou seja, como que traria à tona algumas fraturas, algumas cicatrizes raciais dos Estados Unidos. Mas o Spike Lee é um sujeito, é um diretor que domina muito a linguagem. Ele é um excelente contador de histórias. E é uma pena, né, que a última vez, por exemplo, que ele foi dar em Cannes, que ele foi aparecer em Cannes, foi há 25 anos atrás, com o seu Malcolm X, né? Sim, mas é importante também, por outro lado, talvez, considerar o fato de que o Spike Lee também foi produtor de documentários. Ele esteve no Brasil, né, filmando o Go Brasil Go, que é um filme bem interessante, aliás, a respeito da nossa, digamos, emergência mundial, né? Mas, ao mesmo tempo, ele também é professor de cinema. Então, essas atividades acadêmicas, essa atividade de transmissão do conhecimento cinematográfico é fundamental. Então, assim, feita essa curva no raciocínio, eu penso que Infiltrados na Clã é um filme que tem um timing muito forte e é um filme muito maduro. E, como o próprio Spike diz, é um filme que deve ser visto com uma visão global. Nas entrevistas dele, é bem interessante a galera, os nossos ouvintes, acompanharem, por exemplo, se eles tiverem a oportunidade, as entrevistas do Spike Lee em Cannes, né? Porque a premiere, o contato dele em Cannes foi tão intenso quanto o filme. E ele diz, olha, o filme não é somente sobre o Donald Trump, o filme não é somente sobre as questões raciais nos Estados Unidos, mas o filme é, antes de tudo, a respeito dos problemas globais, né? Porque o que se passa nos Estados Unidos entre brancos e negros, que a gente vê no filme, de alguma forma, em outro nível, é o que acontece, por exemplo, na sociedade brasileira em relação aos migrantes, ou então até mesmo em Europa com relação aos refugiados. Então, a maneira como ele lê o filme, né, com esse apelo, digamos, mais global, mais humano, é muito interessante. E é um filme que, assim, eu saí da sala de cinema em êxtase e muito comovido, né? É um filme digno de aplausos, assim, no final. A sala de cinema aplaudiu, até mesmo porque a trilha sonora tem uma alta voltagem, né? É impecável. Sim. Muito Olha, bom. a gente faz esse bate-papo com o Fábio Monteiro, que fala um pouquinho de cada filme aqui do Globo de Ouro, os indicados também. A Gabi tem outra pergunta para falar sobre Nasce uma Estrela. Isso mesmo, é um prazer, Fábio, estar falando com você. Muito bom conversar com alguém que fala com tanta propriedade. Como o Gilles disse, minha pergunta é sobre Nasce uma Estrela, que já faz parte dos clássicos, né? Ainda mais por ser o quarto filme a contar a história do Jackson e da Ellie. E além de ter uma trilha sonora lindíssima, né, que conquistou o primeiro lugar nas paradas musicais de muitos países, né, o filme consagrou a atriz e cantora Lady Gaga no mundo do cinema. Mas a surpresa mesmo, na minha visão, foi o grande sucesso da direção do Bradley Cooper, que estreou sua carreira como diretor com esse filme, estreou muito bem. E eu queria saber como você analisa isso, como você acha que ele se saiu e se você acredita que ele tem chance de vencer na categoria de melhor diretor. É uma pergunta, nossa, isso seria uma conversa assim, digna de um longo café, né, com todos vocês, porque, digamos assim, a partir da sua pergunta, eu penso que o Cooper, num primeiro momento, ele foi muito feliz e muito oportuno na escolha do tema, e até mesmo a maneira como ele abordou o tema, né, porque ele deu uma suavizada tanto na figura masculina, dentro do filme, digamos assim, e ele conseguiu dar mais relevo à personagem feminina e fazer do tema alcoolismo, de fato, uma doença.
né? Porque em termos narrativos, esse tema do alcoolismo nas outras 3 versões do filme, quando você acompanha a dos anos 30, dos anos 50 e dos anos 70, aliás, para o ouvinte, né, que está nos acompanhando, esse tema é um clássico, né? O tema do Nasce uma Estrela, assim, é o mito de Hollywood, né? É o mito não somente da estrela em ascensão, mas também envolve o mito do self-made man, que é uma coisa muito quente, muito presente na sociedade norte-americana. Mas voltando, o tema do alcoolismo nesse filme, com a Lady Gaga, ele de fato é encarado como uma doença, enquanto nos outros filmes era alguma coisa como uma consequência do estrelato. Então, voltando, eu penso que o Cooper foi muito feliz porque ele teve não somente sensibilidade na narrativa, mas ele soube reelaborar um mito norte-americano e ter a oportunidade de trabalhar com a Lady Gaga, né? Que, convenhamos, ela está assim no auge da carreira dela e não à toa ela está concorrendo com Glenn Close, né? Sim. Ou seja, ela está entrando num outro panteão, num outro nível de estrelato, de afirmação também da sua carreira artística, que é muito importante. Então eu penso que por esses fatores o filme, é claro que além de valer a pena de ser visto, é um filme que tem tudo para poder ganhar prêmios, hein? Que legal, hein? Agora a gente tem uma última perguntinha, dá tempo ainda de falar sobre Bohemian Rhapsody, né, Laura? Ah, legal. É isso mesmo. Professor, para finalizar, eu queria conversar um pouco sobre Bohemian Rhapsody, que foi grandemente aclamado por todas as críticas, todo mundo a falar do filme, assim, fica em êxtase, mas eu queria conversar em específico sobre a atuação do Rami Malek, que é o ator que interpreta o Freddie Mercury no filme, que foi a única coisa que gerou uma certa divergência nas críticas. A opinião sobre o personagem foi bem diversa, enquanto uns choraram de emoção, teve alguns críticos que acharam a performance dele pouco empática com o público, ou talvez em alguns aspectos um pouco, não sei, forçada, o que, enfim, são opiniões, né? Eu queria saber de você acha que o ator conseguiu fazer esse papel à altura? Porque realmente é um trabalho enorme você interpretar um ídolo como o Freddie Mercury. Deve ser realmente, assim, deve ser difícil estar na pele dele. Deixa eu te fazer uma pergunta, eu gostaria de fazer uma provocação, vejamos. Você acha que o Sacha Baron Cohen seria um ator à altura do papel? Sabe o Sacha? Sei. Então, você acha que ele seria um autor digno de Freddie Mercury? Porque ele foi o primeiro ator cogitado para interpretar o Freddie, mesmo, você acredita? É o que eu te falei, professor. Eu acredito que você colocar no cinema esse tipo de história que tem, por exemplo, se alguém for fazer os filmes sobre os Beatles, por exemplo, como o Queen, eu acho que sempre vai ser um trabalho assim gigantesco, porque sempre vai ter várias opiniões diversas, um monte de gente vai falar que super faz jus ao papel e tem várias pessoas que vão falar que não tem nada a ver, que a pessoa era muito mais. Eu acho que esse é o desafio, né, na minha opinião. Sim. Eu brinquei com o Sacha porque, na realidade, o Sacha foi o primeiro cogitado, o primeiro escolhido para interpretar o Fred, né? E por motivos, digamos, de produção e de divergência também com o resto da banda, que a banda também foi produtora do filme, o Sacha foi deixado de lado e então escolheram o Malek. Uhum. Eu penso assim, a maneira como você colocou, eu penso que é muito pertinente, né? Porque, afinal de contas, o filme é um grande entretenimento. E eu acho que encarar esse filme particularmente, como um espetáculo, é o que dá dignidade para ele. Então, eu penso que o Malek, ele foi muito feliz na interpretação dele. É preciso levar em consideração todo o treinamento que ele teve. A produção vem de mais de 10 anos para cá. Além da preparação física, a preparação vocal dele também. E um outro fator que eu penso que seja interessante a questão da empatia com o público ou não é uma coisa assim que eu penso que seja secundária, dada a envergadura da banda, né? Sim. É incrível, porque sendo uma cinebiografia de uma banda, é um negócio monstruoso. E quando você assiste no cinema, aquele final é arrebatador com o show do Live Aid, não é? Então, eu penso assim, o filme tem boas chances, grandes chances de ganhar prêmios. E eu não sei se o Malek de fato ganha um prêmio, né, assim, de ator ou algo do gênero, porque a concorrência também é da pesada, digamos assim. Mas eu acho que ele fez história ali, hein?
Bom, a gente, inclusive, encerra esse bate-papo já agradecendo o Fábio, que trouxe um olhar sobre o Globo de Ouro, que está a todo vapor já. A gente agradece a participação mais uma vez, viu, professor Fábio? Legal. E parabéns pelo trabalho que você realiza também. E obrigado por conversar com a gente, viu? A satisfação é toda minha. Legal, muito bom participar com vocês aí. Eu agradeço a atenção também dos nossos ouvintes. Com Obrigada, certeza. professor. Um beijo enorme. Valeu, um abraço. Tchau, tchau. Super 8. Gazeta